Uhum. Boa noite a todos. Que a paz de Deus se faça presente entre nós, amigos, amigas, no Ideal Espírita. Esta é uma live realizada pelo Centro Espírita, pela União Beneficente Allan Kardec, que é uma entidade espírita de filosofia kardecista, localizada na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, na rua Ivinhema, número 4565, no Jardim Monte Líbano. Nós realizamos as nossas lives todas as sextas-feiras, com palestras ou às vezes com algum outro programa, como por exemplo agora nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Hoje nós estudaremos algumas questões aí do capítulo 2, né, tio Odilon? Bom, eu quero convidar a todos para que façamos a nossa prece inicial, rogando a Deus permissão para falarmos em seu nome. Vamos dizer mais ou menos assim: Senhor, aqui estamos mais uma vez envolvidos no vosso amor. Rogamos permissão para falarmos em vosso nome. Adentra a nossa casa. Adentra, Senhor, os lares que estão ligados em nossa live. Faça, ó Pai, uma limpeza espiritual em cada um dos participantes dessa live, afastando qualquer influência obsessiva. Fazei com que os nossos mentores e espíritos guardiães estejam ao nosso lado, trazendo-nos o necessário apoio mental, psicológico, para a realização de mais essa etapa do nosso estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Pelo amor de Jesus, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso tio, para o meu tio Odilon, já agradecendo a presença constante dele aqui às sextas-feiras, fazendo a abertura, a criação da sala virtual, né, e conduzindo a sonorização. Hoje, inclusive, com a música encantadora da soprano Magda Calmar, cantando Vivaldi. É isso, gente. Vamos participar. Vamos participar da nossa live, vamos dar opinião, vamos falar, vamos responder, vamos perguntar. Às vezes eu sinto falta de mais participação aqui na nossa live.
É só a gente que fala, né? E cadê o resto? Cadê o resto da nossa União Beneficente Allan Kardec? Mas eu estou passando aqui uma dica para o encontro que nós vamos ter aí da URI, né? Eu estou falando que as pessoas que foram convidadas, que foram lembradas, e aquelas que virão, ou que estarão conosco, são aquelas que Deus permitiu. Estou emocionado, filha. Tá, eu vou passar a palavra para o tio Odilon conduzir a nossa live a partir de agora. Boa noite a todos, boa noite a bem-vindo à nossa noite de estudos do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, hoje nós vamos no capítulo 2 dos elementos gerais do universo. Na semana passada, o João Dalmolin, ele fez uma palestra sobre esse capítulo, uma espécie de introdução, uma motivação para que nós nos interessássemos mais por esse tema. Então, hoje, nós vamos estudar, então, o capítulo 2, e o título inicial é Conhecimento do Princípio das Coisas. Se tudo correr bem, né, e nós conseguirmos caminhar bem nessa noite, nós pretendemos fazer a pergunta 17, 18, 19, 20 e talvez a 21, que a 21 já é do título seguinte, que ficou inclusive encarregado o João Dalmolin, que é a primeira pergunta, a primeira pergunta do espírito e matéria. Então, a 17 a Luísa vai fazer a leitura para nós, e a 18 a Sheila, 19 a Orlando, a 20 a Maria Helena, e a 21 o João Dalmolin. Eu falei 20, né? Me equivoquei. Então, a 21 é o João Dalmolin, que já é do título seguinte, que é Espírito e Matéria. E, é claro, dentro daquilo que nós já conversamos, faça a leitura e se sentir motivado, comente, questione, explique, né? Está à disposição. A primeira pergunta, então. A palavra, a Luísa. O homem pode conhecer o princípio das coisas? Aí a resposta foi não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Tá bem curtinho esse daqui. Eu posso comentar? Eu acho que quando os espíritos deram essa resposta, eles foram generosos conosco, porque na verdade a gente não tem maturidade nem coragem suficiente para saber sobre o princípio das coisas ou sobre tudo, para que tudo seja revelado para nós. Né? A gente não vai ter capacidade de compreender para lidar com essa informação, como a Lu disse. Tio Odilon. Está mudo. Opa, eu estava falando com ele mudo. Eu penso que nós devemos ter uma certa olhar, né, sobre essa questão das palavras, como disse a Sheila aí mesmo, né? Às vezes a gente se prende à palavra, né? Quando pergunta assim, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas, né? Aí a gente fica pesquisando, pesquisa, e quanto mais a gente pesquisa, aquela velha história que nós já ouvimos na filosofia, né? Eu sei que nada sei. Quanto mais eu pesquiso, mais eu percebo que o caminho do aprendizado, do conhecimento, ele é infinito, né? E mais a gente tem a conhecer. E quando ele diz assim, não, Deus não permite, né? Aí a gente tem aquela ideia do Deus assim proibitivo, né? Deus não permite, né? Deus não falou que chegou o João, seja bem-vindo, João Dalmolin. A casa é mais que tua. Então, boa noite. Boa noite, mano. A questão inicial, 17. A Luísa fez a leitura, uns comentários nós começamos a fazer com a Sheila e tal. E eu estava comentando justamente essa questão da 17,
Então, quando a gente entende assim, Deus não permite, né, dá a impressão daquela... Nós o tornamos Deus um pouco humano, né? Proíbe, castiga e tal, mas não é bem assim, né? Deus cria leis, né? E as leis, elas são sábias, né? Deus, nós já estudamos isso. A lei de Deus, ela é perfeita, né? Então, a limitação, ela ocorre porque nosso conhecimento é pequeno, porque nós temos que comparar algumas coisas, por exemplo. Né? Nós temos dificuldade de entender algumas coisas que nós não temos termo de comparação. Hoje, por exemplo, nós já avançamos muito na tecnologia, na área da energia, né? Hoje nós sabemos, por exemplo, até a questão, né, da matéria, como o João explicou muito bem na palestra anterior, né? Nós avançamos muito nessa questão. A física quântica está nos abrindo um leque de conhecimento assim fantástico. Esse conhecimento ele vai avançando de acordo com o nosso caminhar mesmo. Nós não damos conta, vamos usar um termo assim popular, nós não conseguimos absorver todo esse conhecimento. Então, não é que Deus proíbe, é que nós não conseguimos mesmo. E se a gente tiver o conhecimento de algumas questões e ela ela vem no tempo errado, por exemplo, né? Não no tempo certo, esse conhecimento a gente pode usar muito mal, como nós já mostramos isso, né? É a mesma coisa você pegar e dar uma faca, por exemplo, para uma criança. Ela pode se machucar, se cortar, ferir outro. Então, nós ainda estamos na nossa infância do conhecimento. Nós estamos imaturos ainda. Então, muitas coisas, elas não nos são franqueadas pela nossa própria limitação. Não é só que Deus não... É igual a criança, né? Criança, você vai explicar alguma coisa mais complexa, ela não entende, não adianta. Por mais que você insista, não tem jeito. É a limitação que ela tem. Então, a nossa limitação também é essa. Pelo nosso próprio desenvolvimento, nós estamos limitados. Alguém mais quer comentar? Está aberto. Concordar, discordar, vamos lá. Não, eu imagino que, claro que pode, mas é com o tempo, né? Com as diversas encarnações. Quando você tem o merecimento de saber, de conhecer Deus, você vai conhecer sim. Eu acho que nada é proibido, né? Não existe isso aí. Ser proibido agora, lógico que a princípio não, né? A princípio não. Não tem necessidade de conhecer quando você não vai usar aquela ferramenta para o bem, né? Mas que com o tempo a gente vai conhecer, vai, claro. Está na 17 ainda? Isso, a 17 ainda. Uhum. Esse começo aí, ele joga uma resposta muito assim, difícil de comentar ela, eu acho, né? Deus não permite. Deus não permite. Como se Deus estivesse controlando a gente, o que pode, o que não pode, né? Na verdade, eu acho que eu até falei na sexta-feira passada, esse não permite aí, ele está harmônico com o nosso desenvolvimento, as nossas capacidades. Mais para frente, um pouco, a gente vai vendo isso. A gente não tem capacidades ainda, a gente vai desenvolvendo, vai se desenvolvendo o princípio espiritual, vai se desenvolvendo em interação com a matéria, desde muito então a gente vai passando por esses reinos para se desenvolver. Quando a gente chega no reino nominal, ainda tem um percurso, do nosso ponto de vista aqui, muito longo. Percurso muito longo para a gente ir crescendo. E então a gente não tem, enquanto a gente não evolui bastante, não evolui o bastante para isso, a gente não tem condições de conhecer o princípio das coisas. E eu acredito que vai muito longe para a gente entender um tanto mais desse princípio, né?
Não completamente. Completamente eu não sei. Não faço a menor ideia. João, você diria que quando ele finaliza a resposta, e neste mundo, seria no mundo de prova e expiação? Talvez no mundo de regeneração a gente amplie um pouquinho mais, né? Talvez Com a gente certeza. tenha mais liberdade, né, para conhecer. Para conhecer, né? A gente está num mundo em que o conhecimento aqui pode trazer consequências ruins. Não adianta, por exemplo, a gente ter acesso a uma tecnologia se nós não temos o avanço moral para usar essa tecnologia. É que nem o Pix, o uso que o Pix vem sendo feito em algumas cidades grandes, né? O Pix foi criado como uma facilidade para transferência de dinheiro. Mas o que se transformou atualmente? O Pix trouxe de volta os assaltos, os sequestros, né? E a gente está vendo aí no noticiário o descalabros, barbaridades, né? Ou seja, nós estamos fazendo mau uso de uma tecnologia que foi criada, foi permitida para o nosso bem, para a nossa comodidade. Mas a humanidade ainda não tem aquele avanço moral para usar o Pix, infelizmente. André, você está falando aí bem direto, é isso mesmo, é avanço moral, né? Então, quando surge uma facilidade nova para qualquer lado, ela pode ser utilizada. Ela pode ser utilizada quando surge uma facilidade ou um instrumento neutro, como, por exemplo, surgiram as redes sociais, né? As redes sociais, que nem tão novas assim são um elemento em si neutro, você pode usar como você quiser. Então, a gente só viu essas pessoas que já estavam, por outros meios, praticando atos imorais, atos prejudiciais ao coletivo, à sociedade, a gente viu essas pessoas aproveitando dessa oportunidade, como vão aproveitar de outras coisas que vão aparecer, né? Porque o mundo de regeneração, ele ainda dá oportunidade, ainda permite muitos desses irmãos que estão moralmente determinados a agir contrário ao bem, agir na contramão do bem. Então, eles vão ter a oportunidade ainda, não sei por quanto, né? Quantas gerações ainda vão, mas eles vão ter a oportunidade. E essa oportunidade é a oportunidade abençoada que eles estão tendo, né? De olhar para a sociedade que está em mudança, de fazer, de aderir a essa mudança, né? E começar seu caminho de autotransformação. O que eu achei interessante na tua fala, João Dalmolin, é que você mencionou aí uma ideia de Leon Denis, né? O princípio inteligente, ele nasce no mineral, ele desenvolve-se no vegetal, ele, como é que Leon Denis fala? Ele estertora ali no animal e ele desperta no homem. Essa ideia é muito interessante e talvez os irmãos que estejam nos assistindo não estejam familiarizados com ela. A doutrina espírita ela esclarece que o princípio espiritual, ou seja, o espírito, ele não é criado assim de imediato por Deus. Ele vai
amadurecendo. E, segundo explica Leon Denis, ele vai passando por fases, de acordo com o reino, né, em que ele se encontra. Mas vamos continuar, né, tio Odilon? Isso, vamos lá. Nós já estamos nos 20 minutos, 25. Estamos indo bem, né? Estamos discutindo bem. Só para complementar o que a André colocou aí, o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. A frase do Leon Denis foi uma frase poética, assim, né? Dorme, sonha. Bacana essa construção. Mas vamos lá, a pergunta agora é a 18, está por conta da Sheila. 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Resposta. O véu lhe é levantado à medida que ele se depura. No entanto, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. É tudo aquilo que vem a gente vem falando, né? Essas semanas que a gente está fazendo esse estudo. Nós não estamos preparados para o conhecimento, para conhecer tudo. Então, não é que Deus proíbe, não é só isso assim, que Deus proíbe, é que nós não temos a capacidade. Não somos providos ainda dessa capacidade pela situação evolucionária que a gente está. Essa minha filha vai longe. Essa palavra depura, né, é interessante, né? É o que foi dito aí pelo João da Morim, pelo André, né? Depura. O que é essa questão da depuração, né? A questão moral tem que acompanhar o desenvolvimento do conhecimento. Senão a gente faz besteira. Se a gente não tem essas duas questões, né, avançando, se a gente só tem o avanço tecnológico, conhecimento, a gente começa, então, as duas têm que ir junto. Então, o avanço moral e o avanço dos conhecimentos. Daí, então, essa limitação, que, novamente, eu repito, né, está dentro das leis universais, ou seja, da lei natural, ou seja, a lei de Deus. Alguém quer comentar? Eu acho que a palavra depura, talvez eu mesmo tenha algum pé atrás com ela. Eu acho que pode ter uma outra palavra melhor, como... Peneira. Hã? Peneira. Não, depura, assim, no sentido, outra palavra, como assim, se capacita, né? Se torna mais complexa a nossa visão. A gente acaba adquirindo novos sentidos, ou aperfeiçoando os sentidos que nós temos. Entende? Isso, por isso que ele diz que são necessárias faculdades, né, André, que ainda não possui. No final faculdades que ainda não possuímos, né? Isso, verdade, tem razão. É isso mesmo. E vai levar algum tempo para possuirmos encarnações, talvez, né? Sempre lembrando também que nós estamos num planeta de provas e de expiações ainda, caminhando para um planeta de regeneração. E num planeta de provas e de expiações, a própria psicosfera do planeta colabora para que as nossas faculdades não se aperfeiçoem tanto, né? Tem esse aspecto também. Ok. Vamos então para a pergunta 19. Está por conta do senhor Orlando, meu mano querido. Eu? É? Olha o tamanho do meu livro. Ai. Pelas investigações científicas, não pode o homem penetrar alguns dos segredos da natureza? Aí a resposta é:
A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Quanto mais é dado ao homem penetrar nestes mistérios, mais cresce sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. E ele montou sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdade e quantas verdades rejeitou como os erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Bom, aí é o seguinte, aqui está afirmando tudo o que a gente disse aí, né? Que, na verdade, é dado ao homem conhecer alguns dos mistérios de Deus, mas tem que ter a condição moral e saber o que ele vai fazer com aquelas informações, né? Por exemplo, os cientistas, eles descobrem muitas coisas, constrói avião, constrói foguete, constrói computador, não é? Mas não todos, mas alguns deles dizem que Deus não existe. Tem um cientista que percorreu o mundo 2 vezes e quando ele aterrissou estava lá um repórter, uma repórter, e perguntou para ele o que ele achou da viagem de dar 2 voltas ao mundo. E ele disse assim, falou, dei 2 voltas ao mundo e não vi esse Deus que vocês falaram. Muito materialista, né? Aí a gente vê o que Allan Kardec era um cientista também, não é? Era um cientista. E o legado que Allan Kardec deixou para nós, nossa senhora, basta dizer que ele desvendou o véu que ocultava aí a vida espiritual, o mundo dos espíritos, né? Então, é dado sim. Agora, que nós, como diz aqui a resposta aqui, que a gente não faça disso orgulho, né? Sensacionalismo, que aquilo que nos é passado de mistério para nós, no momento que passa não é mais mistério, né? É informação, é ferramenta para se trabalhar, fazer alguma coisa pelo bem, pela humanidade, né? E aí a gente vê quantos cientistas focados em descobrir a cura para o câncer, né? Aqueles que se deitaram nos livros e descobriram a vacina para a Covid, senão a gente estava aí, talvez nem estava aqui mais falando fisicamente, né? E tantos remédios, né? Que descobre e a pessoa trabalha, né? A esses realmente é dado a descobrir os mistérios. E se a gente voltar o nosso tempo aí ao livro dos Espíritos, as obras básicas da doutrina espírita, é cento e poucos anos. Antes disso aí, ninguém sabia que existia espírito, né? Alguns adivinhavam, mas não sabia que por trás tinha os profetas, né? Tinha a mão de Deus ali, né? A presença dos benfeitores, de alguns espíritos do bem. Mas então as descobertas, elas são permitidas, mas para que a gente possa fazer bom uso, né? Se transforme numa ferramenta para todos nós. É isso. Acho que atravessei toda a resposta, né? Meio esquisita, né? Alguém pode falar mais bonito, né? Então, a dona Verinha está doida para falar. Ó. Eu acho interessante quando se diz ali no finalzinho da resposta, que ele coloca assim a joguete da ilusão, né? O homem, por seu orgulho, por sua fraqueza, sua inteligência, faz joguete da ilusão, amontoa sistema sobre sistema e depois é quebrado o seu orgulho, que é uma decepção para ele, para mostrar a pequenez do homem diante do Criador. E se a gente for pensar na história, até a gente vai perceber isso muito claramente
Até Kardec faz algumas observações na Gênesis, né? Por exemplo, a palavra firmamento, né? O homem imaginava que a Terra tinha alguma abóboda firme em volta dela, por isso a palavra firmamento, firme, né? Então aquilo ali, aí dá a ideia que o céu, né, que estava lá em cima, tinha tudo firme, né? um local físico, paradisíaco. Depois a história também da Terra ser achatada, né? Porque a gente vê a Terra ao longe, assim, sempre reto, fala, e olha, se navegar muito, você pode cair fora da Terra, toma cuidado. Então, os trem assim, que sistema sobre sistema, que depois vem e mostra que não é verdade. Aliás, pessoas morreram por isso, né? Teve pessoas que eram visionários, né? Que via a ciência de uma forma mais completa e que foram perseguidos por causa disso, né? Porque ele entendia um pouco mais. E mais recente, como disse mesmo o João na palestra na semana passada, a própria visão da matéria, né? Mudou bastante. Muito boa, a gente entendia a matéria como aquilo que causava sensibilidade aos 5 sentidos. Hoje a gente percebe que a matéria está muito além disso aí, na questão das energias e tudo mais. Mas, se alguém quiser comentar mais, está aberto. Eu achei a questão... Primeiro, assim, sempre quando aparece assim, uma questão negativa, assim, não é dado, né? Ela é um tanto capciosa. Quando a gente vai questionar alguém, alguma coisa, a gente sempre usa a forma positiva. Por exemplo, quem pode ler para mim de novo a questão? Não é dado ao homem penetrar nos segredos, é isso? Como é que é? Alguém lê que eu já fechei meu livro aqui. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Então, esse não pode. A palavra não, ela é, assim, na minha opinião, condenável. Porque quando você coloca não na tua pergunta, você já direciona ali, né, uma ideia pré-concebida, dá a impressão que Kardec está criticando as tentativas dos homens de ciência de investigar os fenômenos da natureza, de aprofundarem as suas ciências, não é? Bom, a doutrina espírita, ela caminha junto com a ciência. A doutrina espírita, ela apoia a ciência e ela encontra o apoio na ciência. Quando a gente lê, por exemplo, o livro A Gênese, a gente entende isso perfeitamente. Por exemplo, ao ler o livro A Gênese, a gente vai compreender certos milagres que, na verdade, a ciência hoje explica. Por exemplo, vou citar a ressuscitação de mortos. A gente sabe, né, que não tem como você ressuscitar um morto. Mas a gente sabe que a catalepsia, que é uma situação em que o indivíduo fica com a aparência do rigor mortis, os seus batimentos cardíacos diminuem muito, né? A pessoa para de respirar, fica uma respiração muito tênue. Então, assemelha-se à morte. O que é isso? A ciência, então, ajudou a compreender certos milagres que o Evangelho de Jesus narrou. Jesus, por exemplo, não desrespeitou nenhuma lei científica ao ressuscitar algumas pessoas, né? Ele simplesmente fez com que aquele estado cataléptico fosse afastado
do indivíduo. Por exemplo, Jesus ressuscitou a Lázaro? Não. Jesus simplesmente despertou Lázaro de um estado cataléptico, catalepsia. O espírita ele não acredita em conto de fadas. Para nós, os milagres tendem a encontrar amparo na ciência. E o problema está em que a ciência não aceita certos acontecimentos que o Espiritismo investigou e entende ser possível através da mediunidade. A mediunidade de efeitos físicos, por exemplo, né? Mediunidade de efeitos físicos, ela é capaz de certas proezas que a ciência comprovou ser possível. Houve aí cientistas, então, que passaram a estudar a mediunidade de efeitos físicos. E aí chegaram à conclusão de que o milagre nada mais é do que um acontecimento dentro de uma lei científica que nós desconhecemos. Desconhecemos o quê? A ciência ou a lei científica por trás daquele acontecimento. É isso, tio Odilon. E Deus Deus é tão perfeito, né? Mas tão perfeito mesmo, que mesmo sabendo que os cientistas, numa grande maioria, não acreditam, e Deus foi escolher Allan Kardec, um cientista, para tirar o véu que escondia o mundo espiritual e mostrar que a vida continua do lado de lá. Né? Coisa extraordinária, né? E o trabalho, a obra que Allan Kardec deixou para nós, né? Nossa, a gente fala, as obras básicas são 5 livros. Mas e as revistas espíritas? Aliás, a propósito, eu queria falar uma coisa. Muita gente erra, inclusive, até o nome do Allan Kardec, né? O nome verdadeiro de Allan Kardec tá no Livro dos Espíritos, na nota ali da editora, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas o professor Jorge Risini foi até a França e pesquisou o nome verdadeiro de Allan Kardec. E descobriu que o nome verdadeiro de Allan Kardec era Denisard Hippolyte Léon Rivail. Era diferente a ordem aí do nome. Ele foi lá e conferiu no livro de batismo. Allan Kardec, ele foi batizado na Igreja Católica pelos pais dele, né? Isso não tem importância. Isso não tem muita importância, mas de certa forma tem, porque para nós Allan Kardec é o pai da doutrina espírita, não é? É o autor que a gente mais lê, e aí saber tudo a respeito dele, dos estudos dele, para nós é muito importante. Ok. Vamos. Ok? Isso. Podemos caminhar? Vamos para outra próxima pergunta. Assim você vai ter condição de fazer ela para nós, de fazer a leitura? Não, Questão número 20. Pode fazer, como você disse. Posso fazer? Pode. Ok, então farei eu. Questão número 20. É dado ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, claro que é. Aí, essa é uma pergunta, então, que ele pergunta se nós
vamos conhecer além, né, daquela da pesquisa, né? Aí vem a resposta: sim, se eu julgar conveniente. Deus pode revelar o que a ciência não é dado a apreender. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Atenção para a questão aqui, se eu julgar conveniente, né? De novo, que nós caímos naquela questão assim, que parece que é um Deus, né, que controlador assim da questão, né? Mas são leis imutáveis, né, que Deus colocou, que conforme nós já vimos nas questões anteriores, né, é dado a aprender. E essa questão da revelação, só para dar um começo, né, na nossa conversa, a próprias descobertas, né, quando a gente observa assim, quando a humanidade tem que avançar, as descobertas, às vezes elas aparecem em diversos pontos da humanidade. Isso é uma evidência que tem alguma coisa por trás disso aí, que está intuindo aqueles cientistas para que avance naquela descoberta. Né? Então, mostra que nós não estamos sozinhos nessa pesquisa, nós não estamos sozinhos nessa busca do conhecimento. Nós temos a orientação, a inspiração, a intuição, a revelação do plano espiritual. Deus está no controle, no comando de tudo. Se alguém quiser comentar mais, está aberto. Não, eu entendo assim, a humanidade, naturalmente, ela vai evoluindo e ela vai descobrindo as coisas, né? Suas ciências vão se aperfeiçoando. A ciência dos homens, as ciências dos homens vão se aperfeiçoando. Mas quando demora demais para acontecer isso, Deus pode diretamente mandar revelações, dispensando o conhecimento científico, né? Não, né? Dispensando esse avanço da ciência que está demorando demais. Vou dar um exemplo. Moisés, ele recebeu um avanço no tocante às leis, para a humanidade, né? Muita gente acredita que a gente já assistiu muitos filmes da vida de Moisés e aparece ali Deus com um raio escrevendo numa pedra, né? O espírita, ele não acredita nisso. O espírita, ele acredita que Moisés psicografou aquelas leis. E foi um avanço para a humanidade, né? A humanidade, ela estava num período de vingança privada. O que era vingança privada? Né? O cidadão ia lá, matava alguém da família alheia. A família alheia se juntava, ia lá e matava o assassino. Às vezes matava não apenas o assassino, mas matava a mãe do assassino, o pai do assassino, o avô do assassino, matava todo mundo. Isso aí era barbárie, né? A barbárie. Aí veio Deus e ditou a Moisés a chamada lei de Talião. Talião vem de Tales, tal qual a ofensa praticada pelo criminoso deve ser o castigo reservado ao criminoso. Tudo que se fizer além daquilo é barbárie. É barbárie, né? Por exemplo, o criminoso foi lá, matou alguém. Ele pode, no máximo, ser condenado à pena de morte. Mas não se pode barbarizar com o indivíduo, torturar por vários dias,
antes de aplicar a pena de morte, porque aí já seria barbárie. Deus, então, ele vai acelerando o processo de evolução da humanidade. É o que eu entendi. Muito bem. Então, aí a gente pensa o seguinte, só para completar, um raciocínio que me vem aqui, né? A gente pensa assim, não, tem que ser cientista, tem que ser estudado, não é? Para poder penetrar nos mistérios, nas coisas ocultas e tal. E não é bem assim. Se a gente vê o nosso querido Chico, né? É um exemplo. Chico Xavier, quando ele começou a psicografar e a escrever os livros, tinha um 4º ano primário. 4º ano primário. Aí, depois disso, aí, dizem, né, que o professor do Chico foi o Emmanuel, né? Que ensinava ele, né? Ele deixou para nós um legado aí, eu acho que uns fala que é 412 livros, outros dizem que é 440 livros, eu acho que é 440 livros mesmo. Só o Parnaso do Além Túmulo, nossa! O primeiro livro que Allan Kardec escreveu, alguns falam também que Chico é a reencarnação de Allan Kardec, né? Que Chico psicografou. Mas, veja bem, ele tinha o 4º ano primário e através do espírito de Humberto de Campos, escreveu o Parnaso do Além Túmulo, não sei quantas poesias, né? Mais um enorme de um livro, né? E que livro extraordinário de poesias. O André, que gosta de poesia, tem algumas que ele declama. E o Chico não era cientista. E assim acontece com outros médiuns também. Que a Maria Helena está quieta ali, ó, a Maria Helena é uma delas, é uma médium. Não é? Já conhece muita coisa da vida espiritual, porque ela recebe os espíritos, conversa com os espíritos. E tem outros médiuns fantásticos também. E a eles é dado a conhecer algo que nós até hoje não sabíamos. Né? E eles descortinaram através da mediunidade. Mediunidade de materialização, né? Nossa Senhora, se a gente for buscar... A gente não sabe quantos livros tem ali a doutrina espírita. Cadê o copo d'água que foi pegar? De quantos livros é composta a doutrina espírita? Ninguém sabe. E todo dia um montão de livros que surge aí com informação do mundo espiritual, né? Então, eu acho que é o seguinte, conhecimento, aprendizado a gente aprende aqui, agora conhecimento a gente traz de outras vidas. Né? A gente é espírito que já viveu outras encarnações. Para estarmos aqui nessa condição que estamos hoje, vixe, tivemos muitas encarnações. E, natural, algumas não foram boas de jeito nenhum. A gente não gosta nem de lembrar, né? Mas é isso aí, mano. Muito bem. Nós estamos já com 50 minutos. O plano era a gente fazer essas perguntas, né? E avançar na pergunta também de 21, que era início do próximo título, né? Mas eu já imaginava que talvez o tempo não seria suficiente, que é a questão número 21, que ficou até com o João Dalmolin. Daí eu proponho que essa questão a gente utilize ela na próxima reunião. Nós encaminhamos para o encerramento, né? Porque já estamos com 50 minutos de live. E quanto a essa questão número 20, se alguém mais quiser fazer algum comentário, antes de eu passar a palavra para o André, para ele fazer os encaminhamentos, ou se vocês tiverem uma ideia diferente de a gente continuar, tudo bem também. Eu acho, Dilon, que essa questão 20 aí, ó, ela é longa, né? Diz assim que sim, né? A resposta é que sim, que Deus é dado ao homem receber comunicações de ordem mais elevada, além daquilo que a ciência consegue, além daquilo que nossos sentidos comuns aqui captam.
Para mim, toda essa revelação aí da doutrina espírita, todas as revelações fantásticas do mundo espiritual vindas pelas mediunidades fabulosas aí, né? Especialmente de Chico, Divaldo e outros aí, é uma forma muito farta que Deus está usando, julgando conveniente, como diz a questão, julgando conveniente de trazer para nós essas comunicações de ordem mais elevada acerca do que escapa ao testemunho dos nossos sentidos. Então, hoje, quanta coisa que a gente sabe que vem pelos médiums, isso escapa aos nossos sentidos comuns. É um sentido especial, né? Uma capacidade especial que os médiums têm de recebem do mundo espiritual, assim como o Orlando comentou aí, que Moisés recebeu, né? Recebem do mundo espiritual essas comunicações maravilhosas que nos deixam tão seguros, tão firmes de que a vida não é esta jornada pequena, essa jornada pobre que a gente vive uma vez, e nela a gente aprende um pouquinho ou quase nada, e às vezes se tem a impressão de que alguém até regrediu. Então a gente fica com a visão muito clara de que existe, que nós somos imortais, de que a vida continua, de como que é a vida, né, de quais as perspectivas que nós temos de acordo com o que nós vivemos aqui. E aí falou, por exemplo, aí, conhecimento do passado e do futuro, né? Conhecimento do passado e do futuro é isso. Nós podemos deduzir o nosso futuro, nós podemos deduzir o nosso passado até sem revelações maiores que nos digam, olha, você foi isso, foi aquilo, né? O que nós vamos ser. Aí já depende do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa vontade de se aperfeiçoar com mais ou com menos pressa, né? E aí a nossa dedicação, a nossa disciplina, coisa que médiuns maravilhosos aí nos mostraram, que a gente pode, em uma existência, avançar talvez por centenas de outras que a gente não conseguiu, né? Gente, meus irmãos, antes de eu encaminhar para o encerramento da nossa reunião virtual, eu lembro que quem quiser colocar aí um copinho d'água próximo ao computador, nós vamos pedir aí nesse momento a fluidificação dessa água para que sirva de remédio. E também que os nossos mentores queridos deem um passe espiritual na pessoa que está assistindo a nossa live. Tá? Então tem aí um minutinho para que você corra lá na tua cozinha, pegue um copo d'água, coloque aí na frente do computador e tenha fé que vai obter aí a ajuda. Agora, eu quero convidar para fazer a nossa oração de encerramento da nossa live a minha mãe querida que está aqui do meu lado. Oi? Ô, coitado. Mas, mesmo assim, falar com Deus é importante. É o momento mais importante da vida da gente. Vem para cá e fala mais alto. Tá? E pedir e agradecer. Eu acho esse momento muito importante. E por isso eu agora agradeço a Deus por nós estarmos aqui juntos, tentando entender esse livro, entender o que ficou escrito aqui para a gente entender. E eu agradeço a Deus, agradeço aos mentores espirituais, agradeço a todos os seres de luz que está nos permitindo tudo isso, porque é muito importante o que nós aprendemos nessa reencarnação. Na outra não haverá mais necessidade, né?
Senão a gente vai passar para outra vida e ainda vai voltar para aprender isso que nós A lição que não aprendemos. estamos estudando hoje. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mãe Santíssima. Obrigado a todos os mentores espirituais. Que Deus possa ficar conosco no sono e que os mentores possam nos trazer assim, orientação, melhor orientação para tudo isso. Que assim seja. Que assim